Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, assim como o vídeo anterior, o de hoje é sobre uma coisa muito importante para entender a sociedade brasileira, a nossa sociedade. Ao longo da nossa vida, na nossa escola, na nossa educação, a gente aprende que no Brasil existiu escravidão e que a grande maioria dos escravizados eram povos africanos ou os negros brasileiros, além dos povos indígenas. Bom, mas o que geralmente não aprendemos é de onde vêm esses povos africanos. Lembrando que a África é um continente com mais de 50 países. Precisamos parar de pensar que africanos são todos iguais. Portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, alemães, são todos iguais só porque ficam na Europa? Vou deixar vocês pensando um minuto sobre isso. Um minuto é muito para um vídeo, então vocês pensam depois que acabar o vídeo. Sendo assim, é importante sabermos que os povos africanos que vieram traficados, escravizados para o Brasil são principalmente de três grandes regiões, chamadas de África Ocidental e África Central, banhadas pelo Oceano Atlântico, e também a África Oriental, banhadas pelo Oceano Índico. Bom, na África Ocidental, nós também podemos dividir duas regiões em que foram capturados povos africanos e trazidos para o Brasil. A primeira delas é onde hoje ficam os países de Senegal e Guiné. Na região do Senegal, existiam na época algumas unidades políticas desde o século XV que foram desmembradas de um antigo estado centralizado, também conhecido de Grão-Jolof. Os principais estados estão escritos aqui embaixo na tela e vocês podem pesquisar depois se vocês quiserem, que eu acho importante também. Já na região da Guiné, existia o estado de Cambunque, que não era um estado centralizado, mas uma confederação de povos, onde as redes de relações e de poder eram mais importantes que a existência de um estado centralizado. A segunda região da denominada África Ocidental, a gente pode dizer que era ali no Golfo da Guiné, onde hoje se encontram os países de Gana, Togo, Benin e Nigéria. Bom, ali nós podemos encontrar na época do início do tráfico, né, e da escravidão mercantil, três grandes poderes, nós podemos dizer, né? Na região entre Gana e Togo existia a chamada Confederação Ashanti. Na região entre Togo e Benin existiam os reinos de Porto Novo e os reinos de Daomé, que são bem conhecidos também. E na região da Nigéria existia o estado de Oió. A maioria desses povos e organizações eram da língua Iorubá. Bom, agora sobre a região da África Central, onde hoje se encontram os países de Congo e Angola. Existiram dois reinos principais, o reino de Congo e o reino de Ndongo. Bom, sobre o reino de Congo, uma característica era que o governante era chamado de Manicongo, que significava Senhor de Congo. Sobre o reino de Ndongo, o seu governante era chamado de Ngola, de onde se deriva então o nome Angola. Por fim, na região da África Oriental, onde hoje se encontram os países de Moçambique e Zimbábue, existiu o Grande Zimbábue, um estado centralizado que dominava grande parte da região da África Oriental e que tinha uma grande influência sobre os povos que ali se encontravam. É importante a gente entender que essas formas e organizações políticas e sociais que existiram em várias regiões da África, elas são, em sua grande maioria, muito diferentes das organizações que a gente estuda na região da Europa e também até mesmo da Ásia. É importante a gente entender isso para entender que cada região, cada continente e cada região dentro do continente tem as suas particularidades e nós não podemos cometer o erro de olhar e estudar determinado contexto, lembrando do vídeo sobre anacronismo, analisar um determinado contexto olhando com o olhar, né, de um outro contexto. Ou seja, nós não podemos entender a África olhando a partir, tendo como referência a Europa. Nós temos que entender a África como um continente próprio com as suas particularidades
particularidades e peculiaridades. Essas são regiões de África em que vieram povos para o Brasil, mas é importante lembrar que esse processo ocorreu em outras regiões da África também e que o tráfico transatlântico levou milhares de outros povos, outras culturas de África para outras regiões do mundo, outros continentes também. Estima-se que só no Brasil cerca de 4 milhões de africanos escravizados vieram para cá. E podemos dizer que esse momento é o primeiro de um grande processo que levou ao estado de calamidade de muitas regiões da África hoje. Então, por isso, entender a escravidão não é acreditar na falsa ideia de que a nossa sociedade foi construída harmoniosamente pelo africano, pelo indígena e pelo europeu, mas compreender que o início do sistema que hoje chamamos de capitalismo foi responsável pela destruição de milhares de regiões e pelo extermínio de milhares de povos. E por isso, quando dizemos que somos um povo racista, não é mimimi, mas é porque mesmo diante dessa realidade, a nossa história e a nossa sociedade continua dando mais valor a apenas um continente, como se ele fosse melhor que os outros, e esquece de que o mundo é muito mais do que isso. Até a próxima!